todos bem-vindos. Mais um Cada Caso Case especial. Todo mundo que tem passado por aqui tem sido super especial a conversa e hoje não vai ser diferente. Então, eu quero começar introduzindo, falando um pouco sobre ele e depois a gente vai começar o nosso bate-papo. Bom, eu queria dizer que eu tenho gostado cada vez mais dos roteiros que eu tenho preparado e estudado sobre cada um dos convidados. E o que eu posso dizer dele é que cada vez que eu converso com o meu convidado, eu aprendo alguma coisa. E pelo que eu escuto por aí, isso acontece muito com as outras pessoas. Mais do que empreender, ele inspira muita gente, né? No primeiro momento, ele parenta tímido, calado, reservado. Ele até, às vezes, é assim mesmo, mas hoje a gente vai conhecer um lado mais visionário, descontraído e inspirador, sem dúvida. Ele é comerciante, ele é empreendedor, ele é empresário, como preferir chamar, mas eu acho que o que mais chama a atenção é o tamanho da família que ele tem, seja por aqueles de sangue, né, aqueles que estão com ele, ou mais de 700 colaboradores que ele tem, que eu percebo que realmente é uma grande família. Ele é pai, ele é apaixonado pelos filhos, casado com a Juliana, que é uma querida. Ele é discreto, eu confesso que eu fui buscar um pouco sobre ele nas redes sociais e achei pouco, achei bastante sobre o negócio, mas um pouco menos sobre ele. Então, quem sabe hoje a gente não conhece um pouco mais sobre Minoru Kamashi. Seja bem-vindo. Eu estou muito feliz de te receber aqui no Cada Caso um Case. Você sabe do meu carinho e da minha admiração por você e a gratidão de tudo que eu... Minoru, vamos fazer uma coisa. O Minoru está sempre comigo, então, bem-vindo. Falei alguma coisa errada? Não, super completo aí, só para complementar, então eu sou o pai do Enzo, que tem 16 anos, e do Vitor, que tem 11, e da Sofia, que tem 8 anos, né? Oba! E aí, assim, são minha razão de viver de fato, assim, mas obrigado, é um prazer estar aqui no Cada Caso um Case, uma honra, na verdade, né? E espero poder contribuir um pouquinho com as nossas histórias familiares, vamos dizer assim. Sem dúvida, temos muito para conversar. Sem dúvida. Minoru, eu queria começar, a gente conhece muito sobre a história do que é hoje, do que temos com a Soneda, mas eu queria voltar um pouquinho e entender com um pouco a sua história, que lá na frente a gente vai cruzar em algum momento sobre o que o Minoru se tornou, ou como ele trouxe o que é a Soneda hoje, mas queria que você contasse um pouco sobre a sua infância, sobre a sua relação familiar, quais são as lembranças que você tem, como foi isso? Foi aqui em São Paulo? Onde foi? Tá bom, então vamos lá. Eu sou nascido bem no interior de São Paulo, numa cidade chamada Junqueirópolis, que tem seus 5.000 habitantes, né? E bem pequenininho eu fui para Piracicaba. Então, na verdade, meus pais trabalhavam na roça, lá em Junqueirópolis, né? E aí, quando eu tinha 3 anos, em 72, eles tiveram a oportunidade de conhecer o varejo de roupa infantil, lá em Piracicaba. Aí meu pai foi para lá com o irmão, sócio e tal. Nós morávamos em 18 numa casinha lá, né, de 3 quartos lá. 18 pessoas. Pessoas, porque eram as duas famílias. As duas famílias, tá, né? E aí, 3 anos depois, meu pai se separou da sociedade do meu tio e veio para Moca, né? Então a gente veio abrir uma loja lá na Moca em 75 e tal. E eu era muito pequeno, né? Eu tinha meus 6 anos de idade. E então, assim, pouco eu conhecia do varejo, né? Assim, mas a gente veio naquela dificuldade, não tinha carro, né? E aí eu fui crescendo, assim, nesse ambiente de varejo, mas, para falar muita verdade, assim, era uma infância limitada, né? Então, assim, eu não sei andar de bicicleta, não sei nadar. Minha infância sempre foi uma bola, porque sempre foi, assim, tudo muito árduo, né? Uhum. Então, assim, meio que eu ia para a loja meio que obrigado, assim, sabe, né? Então, assim, eu crescia, queria... acho que a maioria dos meus amigos, né, tinha o sábado, domingo lá, e eu tinha que sábado trabalhar, que era o sábado que Comércio. né? E aí eu cresci, assim, com essa sensação de que o varejo, né, putz, assim, Entendi. né?
E aí, quando eu cheguei na época da faculdade, eu meio que dei um grito de independência e fui fazer outra coisa. Peguei um amigo meu, eu tinha um carrinho lá que eu tinha ganhado, aí eu vendi e a gente montou uma sociedade e montamos um jornal. Olha só. Porque eu gostava tanto... A faculdade foi do quê? De administração. Tá bom. E eu gostava tanto de eventos que eu falava assim, não, se a gente fizer um jornal gratuito, aí a gente vai ganhar um nome, uma marca, e aí a gente começa a organizar eventos e tal. Então foi mais ou menos isso, assim. E aí eu comecei E aí meus irmãos brigavam muito comigo, né? Eu era o caçula, então assim, para eles eu era o cara que não queria saber de trabalhar. E realmente era uma percepção verdadeira, porque eu meio que... né, não queria trabalhar no varejo. assim, eu queria, né? Queria fazer festa, né? Aí eu peguei e montei esse jornalzinho com o meu amigo. E aí daí eu comecei a organizar eventos. E aí eu fui organizar baile de carnaval e tal. Aí eu abri um karaokê também. É mesmo? Aqui na Alameda Lorena e tal. Então foi uma jornada bem assim. Na verdade, eu brinco que a única que confiava em mim era minha mãe e meu pai. Porque meus irmãos acabavam realmente, né, muito descontentes comigo. E com razão, né? Mas aí, quando eu tinha esse jornal, tinha um amigo meu, que eu vou falar dele, chamava Geraldo Takeuchi. Hoje ele é falecido. E eu ia pedir patrocínio para ele. E ele era dono do Motel Faraós. Eu lembro que uma vez eu fui pedir patrocínio para ele, eu tive que ir até o Motel Faraós lá para pedir patrocínio para ele. E ele falou assim, olha, Minoru, eu não vou te patrocinar, lembro que era R$1.000 o patrocínio do jornal. Ele falou, não vou te patrocinar, porém, se você quiser ir para o varejo e quiser R$200.000 emprestado, eu te empresto, porque eu confio em você no varejo. Olha só. Incrível, foi assim, né? Estava na época da faculdade e tal. A ficha, saí meio com o nariz torcido e tal, né? Mas isso ficou na minha cabeça. Entre 1.000 e 200.000. Quando eu parei o jornal, né? Aí eu tive a oportunidade, tive a oportunidade de voltar para o varejo, né? E quando eu voltei para o varejo, sabe? Falei, puxa vida, né? Talvez eu não ame tanto o varejo, mas o varejo vai ser meu instrumento para eu poder realizar meus sonhos, né? Então, eu sempre olhei dessa forma lá no comecinho, sabe? Né? Então, meio que eu comecei... Mas essa volta para o varejo foi para o comércio, foi para a loja dos seus pais? Então, foi quando... No ano que eu fechei o jornal, eu recebi convite para trabalhar fazer campanha política, porque eu conhecia bastante gente. E aí meu pai falou, não, volta que a gente vai abrir uma perfumaria. Foi em 94, né? E aí eu voltei, de fato, para tocar a perfumaria e tal, né? E aí eu me encontrei, né? Olha só. Sabe? Ficou aquilo na cabeça, né? De varejo, né? Então, assim, de fato, assim, sabe? Como eu estava gostava muito de eventos, eu sempre pensava em como os eventos que eu gostaria de ir. Como que deveriam ser. Então, eu comecei a pensar na loja da mesma forma. Como deveria ser a loja que eu ia sentir prazer em ir, né? Então, eu sempre comecei a pensar muito nisso. Então, eu brinco que, assim, o pessoal gostava de customizar carro, casa, mas eu gostava de customizar a loja. Então, a primeira TV de 50 polegadas de plasma, na época que lançou, né, de 40, acho que na época era 40 polegadas, eu falei, foi para a loja, não foi nem para minha casa. Eu ganhei um sorteio lá, falei, não, eu vou levar para a loja, que se eu trouxer para minha casa, só eu vou ver. Né? Mas na loja todo mundo vai poder usufruir dessa TV. Né? Então eu sempre fui muito assim, que legal. Pensava muito em como deixar o ambiente diferente. E conectando com o dia de hoje, a gente vai para lá ainda, mas conectando com o dia de hoje, esse olhar de experiência, esse olhar de cuidado de loja, esse olhar de entretenimento na loja, então já vem daí, né? Sim, e essa experiência talvez tenha sido essa fase aí, né? De rebeldia por parte dos seus irmãos tenha sido positivo pelo que você enxergou de fora e trouxe para o varejo, né? Exatamente, sabe? Eu pensava assim, sabe? Poxa, como que é a loja que eu gostaria de frequentar? Eu sempre penso nisso, assim, sabe? Então, de fato, assim, sabe? Eu aprendi que o dinheiro, ele não pode ser a causa, ele tem que ser o efeito, sabe? Então, assim, as pessoas têm que virar fã de fato e aí eles vão trazer o dinheiro, né? Então, você não...
né? Se você falar, eu vou trabalhar, vou abrir a loja para vender X. Não, eu vou abrir a loja para encantar e realmente deixar as clientes felizes, e as clientes felizes vão trazer esse resultado. E essa primeira loja foi na Moca? Foi na Moca, foi na Avenida Paz de Barros, né? E aí foi um período muito difícil, assim, sabe? Porque realmente a loja ainda não performava, tal, né? O cabelo caía, de fato caía, assim, sabe? Eu tinha de estresse, assim, né? Porque você ficava devendo para banco e tal, né? E é engraçado que aí eu fiz um curso, sabe? Né? Em 2000, e aí de fato me deu uma despertada, assim, sabe? Tipo, eu comecei a botar minhas metas mais claras, assim, sabe? Então esse curso falava assim, sabe? Olha, enquanto você está fazendo um monte de coisas, seu olhar está embaçado. Então eu olhava para a campanha política, em que eu fazia campanha política, eu fazia o karaokê. Você tinha tudo isso, além da loja tinha... Então eu acordava, ia dormir tarde por causa do karaokê, aí eu tinha que acordar cedo para a loja, então assim, sabe, eu não tinha foco, né? E esse curso falava muito de eu ter foco, né? E aí eu comecei a realmente entender isso, eu comecei a me concentrar mais na loja. E aí realmente os resultados começaram a aparecer, assim, sabe? Então, importante fazer as escolhas, né? As renúncias de coisas que você gosta, né? E aí realmente, assim, sabe? De fato, porque a minha briga com meus irmãos talvez era isso, sabe? Eu não tinha foco, eu fazia tudo, mas assim, sabe? Né? Não era tão dedicado, né? E aí, quando eu realmente comecei a me dedicar, de fato, olha, eu quero crescer X%, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, porque eu me conformava, eu falava, poxa, quando eu fiz o curso, eu falei, o cara acorda o mesmo horário que eu, dorme o mesmo horário que eu, e ele fatura 10 vezes mais que eu, não faz sentido. Né? Então, esse inconformismo me botou em movimento, assim, sabe? E aí, você é o mais novo, o mais velho, do meio? Como que... Eu sou o caçulinha da casa. Caçula. Então, assim, meus irmãos falavam que eu era o protegido da minha mãe, né? Então, eu brinco que tudo que eu faço é para honrar essa confiança que a minha mãe depositava em mim. Porque ela, né, assim... ela via que... Eu falava, né, assim, olha, eu não sou um drogado, eu não sou um boêmio, eu gosto de fazer as coisas, só que o resultado não aparecia, né? Então, mas aí quando de fato eu comecei a me dedicar mais, assim, aí os resultados começaram a aparecer. Então eu brinco que até hoje, todas as decisões que eu preciso tomar, eu vou fazer isso. Aí eu penso, será que a minha mãe vai se orgulhar dessa decisão? Então eu vou biqueando. Perfeito. Para estar honrando essa confiança que ela... E eu vejo muito isso presente em todos os passos que vocês fazem e falam, está sempre presente, né, os seus pais. E como foi construído, como que era esse papel de vocês dentro era uma loja que vocês tinham, e quantos irmãos? Então, na verdade, nessa época, eu e minhas irmãs ficamos sócios dessa loja que meu pai abriu. Tá. E meus irmãos já eram casados, então eles já tinham as lojas, então meio que já éramos independentes nessa época, né? Tá. Então, assim, cada um era meio que já independente, assim, cada um remava de um lado. E é isso e aí, conforme nossas lojas foram crescendo, né, isso era uma coisa que me trazia também um pouco de indignação, porque eu falava, nossa, funciona para mim, então tem que funcionar para os outros. Né? Porque eu abri uma loja na Moca, depois eu mudei para Cachoeirinha, depois tinha a loja de Guarulhos, tinha a loja da Praça da Árvore, e essa mesma fórmula funcionava. Só que aí eu olhava para as outras lojas e às vezes eu falava, poxa, né, isso poderia estar melhor. E aí eu acabava meio que tentando fazer todo mundo aplicar as mesmas fórmulas que eu aplicava. Mas eu aprendi que às vezes você tem que empurrar quem quer ser empurrado, de fato, né? Tem que ajudar quem de fato pede, porque essa pessoa está mais propensa a aceitar, né? Porque às vezes você gasta energia à toa. Né? E aí você... E sem dúvida os seus pais ou sua mãe percebeu isso, né? O quanto você queria, o quanto esse olhar talvez mais amplo que no final depois você entendeu que deveria focar. Era uma vontade de aprender, era uma vontade de fazer acontecer. Queria que você falasse um pouco
do papel dos seus pais, né, na sua vida, acho que... Então, eu acho que esse legado, de fato, é esse legado, né? Quando eu lembro que eu tinha 8 anos, a gente tinha acabado de chegar na Moca, eu lembro que eu fui no Banco do Brasil com meu pai. Sabe? Era uma coisa impressionante, assim, né? Porque ele entrava e ele fazia questão de cumprimentar todos os caixas, pegando na mão, sabe? Todos, 100% das pessoas, sabe? Ele ia lá, cumprimentava, sabe? Assim, sabe? Então, assim, isso me marcava muito. As relações que ele ia criando, sabe? Eu nunca ouvi ninguém falar mal do meu pai. Né? Então, esses são alguns valores que eu procuro passar para os meus sobrinhos que hoje estão na operação, sabe? De fato, esse respeito, sabe? Né? De realmente criar relações de confiança mesmo, né? E minha mãe sempre, assim, sabe? Quando eu abri a segunda loja na Praça da Árvore, a gente estava numa situação muito delicada, assim, sabe, sem dinheiro, então eu acabei me endividando para abrir a loja e não sei o que lá. E eu lembro até hoje, assim, a reserva da minha mãe eram $40 mil que ela tinha na casa, né? E eu falei assim, não, me empresta $30 mil, né? E o resto eu vou me virar, né? Então eu peguei dinheiro emprestado, a juros, eu pedi para os fornecedores poder pagar com prazo, tal, né? E aí, isso foi no ano de 2000, né? Em 2003, quando a minha mãe infelizmente faleceu, a irmã dela veio para mim e falou assim, olha, pode se orgulhar porque a sua mãe falou o seguinte para mim, teve uma fase que realmente não tinha dinheiro para nada. E aí o meu prazer, né, era trabalhar e levar todo mês um dinheirinho para minha mãe. Todo mês, porque era aquele negócio de ter o dinheiro vivo na mão. E ela falou, e a minha tia falou assim, e ela falou que chegou um momento que o problema era onde ela guardar dinheiro. Sempre, toda vez começou a trazer tanto dinheiro para casa que ela não sabia mais onde guardar. Então ela morreu muito feliz. Muito feliz porque, né, ela viu que você tinha dado certo. Né? Então, assim, essas coisas que assim acabam te movendo de fato, legal, né? Todos os sacrifícios que ela fez, tal, né? Então, assim, a gente hoje só pode tentar honrar essa história, né? E tenho dúvida que os dois hoje são muito orgulhosos do que você construiu, da pessoa que você, né, porque você ouvindo, falando dos seus pais, essa acessibilidade, né, essa vontade de querer estar com as pessoas, eu vejo muito presente em você. Então, isso, né, você falando do seu pai, vejo muito essa característica. E da sua mãe de não... dessa preocupação desse olhar de que não é meu, né? É de todos, né? Então, você constrói algo que não é para você, né? Eu acho que é um legado mesmo. Então, meu pai, mesmo, né, assim, em 75, que a gente abriu a loja na Moca, e aí ele, assim que a loja começou a ir bem, né, a primeira preocupação que ele teve, a gente mal tinha carro próprio, ele falou, nossa, aquela época era a época dos caminhões de carga pesada, né? Então meu pai era o mais novo e tinha o meu tio que era o mais velho, que morava ainda lá em Junqueirópolis, na nossa cidade natal, e todos os filhos eram caminhoneiros. Então a primeira coisa que meu pai queria era tirar essa profissão de caminhoneiro dos meus primos. Né? Então ele trouxe sobrinho a sobrinho para São Paulo, olha, né, vende caminhão, vamos abrir uma loja aqui e tal, né? Aí a gente abriu uma loja em Diadema, depois, sabe, e ele acabou tirando todos os sobrinhos, né? Então essa vontade dele de ajudar, né, assim, sabe, meio que assim, hoje eu tento honrar isso, porque é isso que eu, né, a Sonedo hoje é fruto dessa vontade dele de estar unindo a família, de fato, né? E me conta um pouco sobre essa história ou essa... não é tradição, na verdade, essa característica, porque eu vejo muito os orientais, no geral,
muito dedicados, ou porque abrir um comércio não é simples, né? Se eu for pensar assim, vende algo para poder abrir um comércio, não é simples. Acho que não é nem o lance da abertura, é da manutenção, né? Sim. E vocês têm esse tino comercial mesmo, né? Esse olhar para negócio, assim, para comércio muito forte, né? Isso é algo característica de vocês ou não? Eu tô segmentando demais e não é assim. Eu acho que essa resiliência em aprender, né, Bruna? Eu acho que assim, sabe, de fato, as pessoas, eu acho que assim, se você parar para pensar, a colonização, a comunidade japonesa veio para o Brasil para suprir um pouco a mão de obra escrava, né? Uhum. Então, foram 20 anos depois que acabou a escravidão que os imigrantes começaram a chegar. Então, meio que eles foram para a roça, literalmente, fazer o trabalho braçal, né? Então, meu pai falava que pequenininho ele tinha que levar galão de 20 litros de água para dar água para o pessoal que estava trabalhando no cafezal, entendi, né? Então, assim, sabe, acho que assim, qualquer coisa era melhor que estar lá na roça. Perfeito. Então, era um lance de fato aprender. Então, teve tio meu que foi ser feirante, sabe? Então, acho que meio que era ou tudo, né? Sabe? De fato, tinha que se entregar, de fato. O não, né? já estava lá na roça. Né? Mas qualquer coisa era melhor do que voltar para a roça, né? De fato, de carpinar, de estar com a... né? Então, eles, assim, era oportunidade, então eles tinham que, de fato, agarrar essa oportunidade, né? Então, entendi, eu penso que faz sentido. Mas acho que tem essa característica dessa resiliência, né? De buscar... de não se conformar, né? Eu acho que de não se conformar. E então, eu vejo muito isso, faz sentido isso. E nessa trajetória, você casou, você teve filhos, o mais velho está com quantos anos? 16 anos. 16 anos. Então, e aí, é engraçado, né? Que nesse curso que eu fiz, né? Te dá muito... alguns insights que talvez só eu tenha pego, não sei se é, né? Na época, eu lembro que eu vi uma entrevista da Dercy Gonçalves no Jô Soares, né? E aí ela daquele jeitão, né? E a pergunta era alguma coisa em cima do significado do Espírito Santo. Tá. Né? E aí ela do jeitão dela, do jeito dela, né? E eu entendi, para mim, né, de fato, que era, né, o sinal da cruz, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Como que eu interpretei, né? Eu interpretei que eu precisava cuidar dos meus pais, né? E quando eu entendi que eu já tinha cuidado bem deles, já tinha dado um conforto, eu falei, agora eu preciso fazer minha família, meus filhos, né? Então, aí em 2005 eu resolvi casar, né? E aí em 2005, quando eu resolvi casar, né, e aí veio o Enzo em 2007, eu falei, o que era o Espírito Santo? Como eu interpretei, né, assim, era todos que estavam ao meu redor, né? Que incrível. Todos que estão ao meu redor. Então eu falei, puxa, eu preciso cuidar das pessoas que estão ao meu redor, né? E aí assim eu fiz, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam ao meu redor, né? E isso veio vindo, e aí, coincidência ou não, em 2015, né, eu fiz um outro curso, né, que fazia a seguinte pergunta, né, qual que é seu valor essencial? Né? E aí, depois de muitas dinâmicas e tal, meu valor essencial é o amor, né? E aí ele falava assim, tá, e o que você vai fazer com esse valor essencial? Aí eu falei, vou cuidar das pessoas que estão ao meu redor, né? Cuidar da minha família, na verdade, né? Assim, né? Das pessoas mais próximas. Aí ele falou assim, poxa, mas o valor essencial é o valor dos valores, ele é tão forte e você só vai cuidar da sua família, né? Então, assim, isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Né? Isso foi em 2015, né? E aí, em 2016, né, eu acabei indo para o Japão, né? Meu pai ainda estava vivo e minha mãe faleceu em 2003. Tá. Né?
E eu não era muito de pescar. E a minha mãe era parceira do meu pai de pescaria. Então, os dois iam pescar com mais um casal. Quando a minha mãe faleceu, em 2004 eu fiz uma promessa. Falei, olha, a partir de agora, eu não gosto de pescar, mas eu falei, a partir de agora, 2 vezes por ano eu vou levar o senhor para pescar. Né? Não importa. Para dar continuidade nessa companhia. Nessa companhia, né? E aí eu comecei a fazer isso. Teve um ano, e aí o japonês, né, descendente, ele tem o costume de visitar o túmulo, lavar o túmulo e tal, né? E onde a gente ia pescar era muito próximo de Junqueirópolis, né? Tá. 2 horas de carro, e onde estavam enterrados meus avós. E sempre que eu estava lá lavando, sabe, no túmulo estava escrito em japonês atrás da lápide, né, o endereço do Japão, um endereço lá. Eu falava, poxa, pai, por que o Di-chan, o nosso avô, quis cravar esse endereço do Japão aqui atrás? Ele falou, olha, eu fui o 32º neto. Então, eu nasci em janeiro e ele faleceu em outubro, meu avô. Ele falou, ele entendia que a família não voltaria mais para lá, mas ele tinha esperança de que alguém voltasse e tal, né? Falei, puxa vida, então um dia eu vou lá conhecer essa terra. Aí peguei o endereço e tal, em 2016 eu resolvi ir lá visitar. E aí nossa, assim, sabe, e aí eu visitei, né, assim, na verdade só tinha um primo do meu pai lá, né, e aí ele me levou para conhecer a casa onde meu pai tinha nascido, o templo budista onde os restos mortais dos meus bisavós ficaram guardados, tal, né. E aí, quando eu voltei para o Brasil, sabe, eu voltei, assim, meio que inconformado, assim, sabe? Eu falava, poxa vida, né? A gente está aqui no Brasil, cada um no seu cantinho, né? E a gente só se encontra quando tem casamento, quando tem missa, quando tem algum, né, um velório. Será que isso faz sentido, né? E a gente lá, né, poxa, cada um tava, eu tinha perfumaria, meu irmão tinha perfumaria, meu outro irmão tinha perfumaria, meu primo tinha perfumaria, eu falei, poxa, e cada um fazia do seu jeito, né? E aí eu voltei em julho, e aí em setembro eu convidei todos para uma reunião. E aí eu coloquei na parede, assim, da sala onde a gente ia se encontrar, e escrevi assim, né? De que forma a gente pode garantir um futuro melhor para a nossa família? Então, assim, meio que esse que era o objetivo da reunião, sabe? Então, ele não era necessariamente comercial, mas era uma forma, né? E aí a gente começou... Qual era o objetivo em comum que a gente gostaria de construir? Então, a gente começou a conversar sobre muitas coisas, tal, né? E a gente fez até uma carta de valor da família. Falei, então, tá bom. Então, né, a gente chamou esse grupo dessa reunião de Keitaro. Por que Keitaro? Porque Keitaro, que aliás hoje é o nome da holding da nossa família, é o bisavô que ficou abandonado lá no Japão. Porque na tradição japonesa, o filho geralmente é que toma conta né, o filho mais velho, ou se for só o único filho, que toma conta dos pais. Tá. Só que o meu avô, que era o filho do Keitaro, veio para o Brasil. Né? Ele veio para o Brasil, estava com dificuldades lá e veio para o Brasil. Então, o meu bisavô ficou lá, quem tomou conta foi uma tia minha, tia-avó, né? Então, a gente quis homenagear ele e a gente montou esse grupo chamando Keitaro, né? E aí a gente começou a conversar sobre um monte de coisa, sabe? De que forma que a gente podia, de fato, garantir um futuro melhor. 6 meses depois, em março de 17, que a gente falou, olha, vamos começar então talvez fazer compras juntos, tal, né? Nos organizar como um grupo de fato, né? Isso foi em março de 17. E aí, em dezembro de 17, que o senhor Rogério, que é o dono da Perfumaria 2000, me chamou para um café e oferece. Falou assim, olha, tal, queria que você assumisse a operação, não sei o que lá. E foi dia 27 de dezembro, sabe? Uau.
E aí, em janeiro, eu já ia viajar para a NRF, né? De 18 a gente ia para a NRF lá, e dia 11. Aí, meio que antes de viajar, a gente bateu o martelo e falou, então tá bom. Eu não tinha feito due diligence, não fiz nada. Simplesmente na confiança, eu falei assim, tá no nome de quem essas lojas? Tá no nome do meu filho e da minha filha. Eu falei, então tá bom, tá fechado. Porque eu falei, né, poxa, ninguém vai botar no nome dos filhos alguma coisa que está irregular. Né? Sim, sim. Se tivesse o nome de um laranja, talvez eu ficasse mais preocupado. Não. Então, a gente acabou fazendo um negócio muito rápido, né? As pessoas nem acreditavam, né? E aí, esse foi... Eles eram concorrentes diretos ou não tinha essa... É engraçado, né? Porque o seu Rogério é dono também da Roger Distribuidora, que é uma grande distribuidora em São Paulo, que distribui Procter, né? E eles tinham uma loja na porta da minha loja lá em Guarulhos, né? Porta a porta, assim, na cara. E eu tinha parado de comprar da Roger. Enquanto eles tinham essa loja de frente, eu falei, não faz sentido. Não faz sentido. E eu não comprava. Eu tinha um relacionamento com a gerente e tal, a gente se encontrava sempre, mas eu não comprava, né? E aí, quando eles pararam, eles fecharam essa loja de frente a mim e eu voltei a comprar da Roger, sabe? Né? E aí a gente começou a criar uma relação e tal. Né? E aí, em 2018, a gente assumiu a operação, né? Quantas lojas? 10. Então, assim, eu falei assim, quando ele trouxe a oportunidade, então você imagina que as 16 lojas que eram da Sumirê, a gente estava tocando cada um, né? Estava se organizando, mas ainda eu era dona das minhas, meus irmãos. E aí ele trouxe dia 27 de dezembro. E aí no dia 3 de janeiro eu marquei uma reunião da família. Falei, olha, talvez Deus esteja dando uma oportunidade para a gente trabalhar juntos, né? Então eu falei, que tal a gente assumir essas 10 lojas, né? A gente se cotiza e assume. E no final a gente aceitou e assim, meio que virou assim, essas 10 a gente era sócio, mas nas 16 a gente ainda não era sócio. Então a gente veio se organizando, né, em 2018 e tal. E aí em 2020 que de fato a gente acabou incorporando todas as lojas num único CNPJ e fazendo a governança. Então foi um teste para dizer, bom, hoje a gente trabalha separado, funciona assim, e juntos está funcionando assim, né? Quais são as escolhas? Era um estágio, quais são as escolhas? Era uma fase que realmente a gente tinha que passar, era um test drive. Perfeito. Assim, né? Vamos ser só e foi Deus mesmo, né? Que... Não é? Incrível, sabe? Eu falei assim, nada por acaso. A gente testou as 10, puxa, estamos sabendo operar essas 10 bem. Então agora, né? Porque as compras das 10 a gente centralizou, mas o financeiro das 16 ainda eram independentes. Separados. Então, o desafio era a gente trazer tudo para um único... Né? Então... E esse aprendizado de trabalhar juntos ou separados, essas mensagens que foram chegando desde os cursos que você foi fazendo, dessa importância, desse olhar que você tem para juntar a família, essa visita ao Japão, né? Então, essa coincidência ou não, de olhar esse... Deucidência, boa. De olhar o endereço e me levar até lá, foi conduzindo e construindo o que é a Soneda hoje, né? Sim, então, porque... e aí, quando a gente resolve sair da Sumirê e fazer esse processo, né? Não era um desejo, mas aí a gente entendeu que não fazia mais sentido, que a gente precisava ter um pouco mais de autonomia, e aí a gente precisava de um nome, né? E aí, puxa, contratamos uma agência, e vamos, e pesquisa, e faz, e DNA da marca, não sei o que lá. E a gente não estava feliz com os nomes, porque aparecia só nome, assim, de restaurante japonês, se eu brinco assim, sabe? E aí, quando você tira a foto, né, o Google te dá a localização, né? E aí eu peguei numa reunião e falei, pessoal, lá no Japão, o bairro onde fica a casa dos nossos antepassados é no bairro de Soneda, né? Será que não faz sentido a gente chamar de Soneda? Aí a pessoa,
vamos ver, sabe? Aí depois acabou ficando... Meio, será que tem conexão? Porque... assim, não, porque na verdade foi no final de uma reunião com essa agência e tava todo mundo tão desanimado, Entendi. porque assim, tava todo mundo frustrado, na verdade, né? Você vem com uma expectativa e apresenta os nomes assim, aí todo mundo ficou murcho, né? E eu falei, olha, tem Pensei essa possibilidade. E aí, depois de 2 semanas, o Daniel, que é um sobrinho, falou, mas eu gostei daquele nome lá que você falou. Eu falei, por que você não fala, então, que você gostou do nome? Aí ele trouxe no grupo, pessoal, poxa, mas aquele nome era legal. E aí o pessoal, né? Porque acho que a sonoridade de um nome novo, às vezes, você tem que... E aí acabou batizando. E fala um pouco sobre a história do nome, né? Do que significa, Isso, né? então, e aí... Sonedo é um bairro, um distrito lá, né, de Fukuoka, que é, e significa plantação de arroz com raízes profundas. Então é uma região que só tem plantação de arroz, assim, sabe? Então é bem pequenininho mesmo, assim, né? E aí a gente resolveu homenagear nossos antepassados batizando de Sonedo. Então meu pai brincava que lá Sonedo era a terra dos Kamachis lá no Japão, então a gente está no Brasil, então agora vai ser a nossa terrinha. Vai ter a história do aqui. Camacho aqui marcada. Então a gente Legal. fez essa jornada da marca. E aí veio o nome, e aí vem desafios de que a gente se uniu, cada um tinha seu papel lá. Isso. Né? Então tinha que discutir um pouco sobre... Então, um pouco antes disso, né, quando a gente assumiu essas 10 lojas da 2000, foi um desafio, porque o que acontecia, né? Essas 10 lojas incorporadas tinham 250 colaboradores. De cara, eles acharam que iam ser todos mandados embora. Né? Então, surgiu uma insegurança muito grande dentro dessas 10 lojas. Por mais que a gente falasse, não, a gente vai. E aí, a preocupação do seu Rogério era se no dia seguinte as lojas iam abrir, porque os 10 gerentes, dos 10 gerentes, eu acho que 9 pediram demissão. Pediram demissão porque eles iam receber e tal, né? E eles pediram para ser mandado embora, e o seu Rogério tinha... E aí a nossa preocupação é se essas lojas iam... você está dizendo na transição da Perfumaria 2000 para você. Tá. Que a gente assumiu em março, tá. Né? Então, assim, foi aquela insegurança e tal. Aí eu falei, não, quer saber? Vamos fazer... E até então ninguém sabia de Soneda, tal, porque aí entre março e julho que a gente decidiu realmente sair e montar uma... Porque aí criou essa crise de identidade. 2000 vai virar Sommelier, Sommelier vai virar 2000. Então ficou aquele negócio, não quer saber, vamos lançar uma bandeira nova, né? Então, nesse período de março até julho que a gente precisava buscar um nome. Então, começamos a correr atrás do nome e tal, e a gente resolveu fazer um evento, né, em julho de 2018, onde a gente ia trazer todos os colaboradores, os fornecedores e tal, para a gente lançar a marca. Todos. Isso, todos. Né? Então, a gente fez esse evento, e aí, assim, a gente falou, olha, a gente precisa botar todo mundo no mesmo fluxo, na mesma página. Então, a gente falou assim, olha, vamos fazer o lançamento da marca, né, e depois a gente vai construir uma carta de valor com todos os presentes, né? Por quê? Porque era muito fácil eu falar, olha, os valores da Soneda vão ser esses, né? Mas o valor ele tem que ser uma coisa que tem que vir do time, né? Então a gente tem que se engajar, né? Tem que fazer sentido. E ele tem que participar, de fato. Não pode ser top-down. Não, é isso, né? Então a gente criou várias dinâmicas. Então você imagina que a gente criou vários grupos de 20 pessoas. E as 20 pessoas tinham que escrever num papel 2 valores. Depois a gente ia juntando, sabe? Até que chegou, né? E a gente definiu em 6 valores, né? Que é amor, aconchego, beleza, confiança, fé e respeito. Ficaram 6 valores. E aí foi uma construção de fato. Por que confiança? Porque eles tinham que defender esse valor que ele estava falando, né? Então, assim, sabe? Eles pegavam o microfone, tinham que defender e iam falar, olha, né? Confiança porque, né? Era exatamente numa fase que, né? Então, eu tive que pegar o microfone e falar, olha, pessoal... A gente está aqui com vocês e vocês têm que estar conosco. Se eu estou falando, eu preciso de vocês, né? A gente está aqui exatamente para poder fazer uma jornada diferente, para melhorar, criar essa sinergia e tal. Então, para você ter uma ideia, por isso que eu falei, né? A fé veio deles, então hoje em todas as nossas lojas, em todos os turnos, a gente tem o momento da gratidão e o momento da oração, porque a fé está na nossa carta de valores. Então, a gente tem que, de fato... Né? Então, quando a gente fala de confiança, né,
eu falo para eles, olha, se vocês, né, falei e continuo falando, né, se vocês virem qualquer coisa de ilícito, né, comprando sem nota, vendendo sem nota, sacaneando na hora extra, vocês têm que denunciar. Vocês podem denunciar, entendeu? Porque a gente está aqui para fazer a coisa mais correta possível. Então, assim, isso era de fato o discurso, mas era o discurso para ser verdadeiro mesmo. E eles, sabe, entenderem que a gente não estava brincando. Né? Então, essa confiança, a partir desse momento, a gente estabeleceu essa relação de confiança, né? E aí, graças a Deus, as lojas começaram a responder melhor. Já ter esse olhar de fazer com que todo mundo participe, eu acho que já cria um início, né, princípios que vão se construindo juntos. Agora tem um desafio do dia a dia, né, porque as pessoas mudam, né, entram novas pessoas, né, hoje estão com 41 lojas, né, e eu vejo, Minoru, isso não é teoria, é prática realmente do que acontece com vocês, mas eu queria que você contasse um pouco de como que eu desdobro isso, como que eu faço isso permanecer, né? Ou entender que a pessoa que está lá atendendo, a pessoa que está no caixa, ela precisa praticar esses valores todos os dias, né? Então, num primeiro momento, logo em 2018, né, a gente trouxe esse valor aconchego, né? Então, como fazer esse verbo reverberar pelas lojas, né? Então a gente criou várias dinâmicas. Eu falei assim, esse é o único KPI num primeiro momento que a gente vai trazer em comum. Então não era meta de venda, sabe? De fato era criar uma única linguagem. Então cada loja começou a desenvolver, olha, o que é aconchegar para você, o que é aconchego para você, sabe, né? Para criar essa cultura do aconchego de fato, né? Então esse era um valor que a gente procura ainda estar trazendo, né? Procura não, a gente traz ainda no dia a dia das lojas, mas a gente acabou criando uma academia Soneda, né? Onde a gente está capacitando toda a liderança, todo o time. Ano passado todo o time passou por essas capacitações, né? E esse ano a gente continua com a academia exatamente para trazer, né? Essa humanização para as relações de fato, né? Então eu brinco que a gente coloca lá como GGG, né? Então a gente só contrata gente que gosta de gente. Perfeito. Né? Então esse é o primeiro, né, indicador para ver se a pessoa vai... Porque tem gente que não nasceu para o varejo, né? E invariavelmente as pessoas que estão desempregadas vão cair para o varejo. Mas a gente fala assim, não, peraí, vamos fazer uma... Na triagem, faz uma redação de gratidão e dá para a pessoa fazer. O tema é gratidão. A quem você é grato? Né? Pela redação você já começa a entender, né, os valores dessa pessoa de fato. Né? E aí você começa a fazer essa triagem já porque você tem que acertar na contratação de fato. Né? O tema pessoas, né? O tema humanização, o tema de atendimento, de relacionamento, está muito forte. E eu tenho lido e participado de alguns conteúdos para entender um pouco mais. E você me falando vem muito na cabeça, porque às vezes e não tem certo e errado, é uma opinião minha, de que quando você traz esse depoimento e diz o que você está construindo, eu não concordo quando as pessoas dizem que a gente tem que acordar pelos boletos que a gente tem para pagar. Porque eu acho que a gente passa tanto tempo, né, no trabalho, né, e não pode ser só por isso, tem que ser mais do que isso, tem que valer a pena querer estar lá, né? Eu acho que não tem melhor trabalho ou melhor produto para se vender, quanto isso se combina em termos de pessoas que eu estou me relacionando internamente, pessoas que eu estou atendendo. Então, eu acho que você traz muito esse olhar de que eu quero que você se sinta bem. Né? Porque se você se sentindo bem, você vai tratar o meu cliente bem. Não é nenhuma obrigação de tratar, vai ser natural, eu acho, né? Você vai querer transmitir aquilo que você está vivendo para
para a pessoa que você quer ajudar a comprar o melhor produto, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, quando você entende, né, se a gente pensar, né, o varejo nada mais é do que servir, né? Eu acho que é servir, né? Então, não tem nada, um trabalho mais divino do que servir o outro, né? Então, assim, sabe, de fato, eu acho que assim, eu falo assim, poxa, e a gente está servindo beleza, né? Que tem a ver com essa autoestima, sabe? Então, eu falo assim, sabe, poxa, lógico, a gente tem que tem as metas, a gente tem que crescer, e isso é inerente ao negócio, né? Mas eu falo assim, sabe, de fato eu quero que você ofereça aquele batom que você acredita que vai realmente resolver o problema daquela mulher, não necessariamente o mais caro, né? Então, assim, de fato... Não é uma venda de curto prazo, imediatista, isso, entendeu? Né? Sabe? Então, assim, a gente traz de fato esse conceito, poxa, é o servir, né? É o prazer em servir, né? Então, por isso que eu falo para minha família, a gente... Tá nesse negócio, né? A gente está chamando, né, a casa da beleza. Você sabe qual o significado da palavra beleza? Não. Da origem? Não. A origem é do sânscrito Bel et Sa, que significa a casa onde Deus brilha, né? Então eu falo assim, poxa, né, assim, a gente está num lugar onde a gente está para fazer as pessoas felizes, de fato, né? Então, acho que assim, sabe, quando você começa a conectar pessoas com esse propósito, e aí a magia vai acontecendo, né? Que você conecta, você eleva a alma da pessoa e por consequência, a aparência melhora, né? Por consequência, a parte de fora, mas tem um lado interno, né? Isso. A gente tem uma cultura lá, né, Bruna, que de... A gente talvez... É uma palavra que está muito... Mas é o nosso, de fato, o nosso ecossistema. Como que roda nessa rodinha da Soneda, né? Então, tem o cliente, tem o fornecedor, tem o colaborador e tem a Soneda, né? Então, eu falo assim, se eu pensar em acumular toda a riqueza, essa cadeia quebra. Então, se eu falar, eu vou esfolar o fornecedor, eu vou, sabe, né? Vou apertar ao máximo ele aqui, né? Aí, por outro lado, eu vou cobrar muito caro, né, daqui do meu cliente, né? Então, assim, eu tô vou pagar super pouco pelas pessoas que estão... E aí eu tô acumulando essa riqueza, né? Uma hora essa cadeia quebra. Eu vou pagar o mínimo possível para o meu colaborador, né? Eu vou pagar o mínimo do mínimo do mínimo, né? E aí eu tô... Né? Aí chega no final do ano, vou fazer doação para as entidades, né? Então, talvez, por que não já nessa jornada você já ir diluindo essa riqueza para os seus parceiros, né? Então eu falo do lucro justo, né? Poxa, vamos cobrar o justo, né? De fato, poxa, tem que achar esse ponto de equilíbrio com o fornecedor também, porque, pô, se fosse só bom para mim e vou prejudicar ele, o que vai adiantar? Ele vai quebrar, e aí? E eu lembro quando a gente se conheceu, que foi a inauguração que teve na Paulista. Na Augusta, na né? Augusta, na Paulista não, na Augusta. Eu acho que foi depois. Eu fui na inauguração, tinha pandemia ainda, mas já estava mais, a coisa estava mais controlada. E depois a gente teve a oportunidade de tomar um café, não sei se você lembra. Sim, sim. E você me contou exatamente desse desafio da pandemia, né? E o quanto ali você conseguiu criar relações ou fortalecer relações com fornecedores que você já tinha, mas também ficou claro aqueles que não estavam querendo jogar o jogo para que todos ganhassem, né? Sem dúvida, porque era uma dificuldade para todo mundo na prática, né? E eu, pelo que eu sei, vocês tiveram que ficar um tempo fechado, né? Não foi no primeiro momento, teve que ficar fechado, ou seja, todo mundo ali ia perder. Você, Soneda, fornecedor, colaborador, cliente, todo mundo, né? O ecossistema. Eu falo que assim, né, a pandemia nos ensinou muito e incrível que pareça, eu posso falar que as nossas relações, principalmente com os fornecedores e colaboradores, saíram fortalecidas, né? Então, assim, porque os fornecedores falaram o seguinte, muitas empresas mandavam uma carta falando, nos próximos 6 meses eu não vou pagar nenhum boleto, nos próximos 3 meses eu não vou pagar nenhum boleto. Então, criava aquela... Passa o problema para você e... Isso, sabe? Simples assim. Né? E eu falei, não, a gente tem que ir e de fato, aproximar mesmo, porque assim,
A gente sabia que talvez as maiores, as multinacionais, talvez aguentassem mais, mas aqueles pequenininhos, se eu não pagasse, ele quebrava. Era uma questão de sobrevivência mesmo. Então, calibrar, isso era fundamental, né? Então, tinha que ser tete a tete mesmo, né? Era telefonema, olha, pessoal, puta, ó, você consegue me dar 2 meses? Puta, não, 40 dias. Então, assim, não foi... Foi 1 a 1. Foi 1 a 1. Foi 1 a 1, sabe? E é incrível que hoje a gente olha e as nossas relações comerciais, as nossas condições comerciais também melhoraram porque isso fortaleceu a relação, né? E, de fato, eles também começaram a olhar as nossas necessidades e os dados nos mostravam, né, as calibrações que precisam ser feitas em cada relação, de fato. Perfeito. Né? Ó, eu estou com muito curva C aqui, você precisa me ajudar a desovar isso, sabe? E aí essa proximidade, né? Porque na época, eu preciso transferir isso para essa loja está fechada. A gente está em 15 cidades, então cada cidade aplicou uma regra diferente. Então, algumas eu podia abrir, outras sim, não. Nossa, no primeiro momento, todas fechadas, mas, sabe, a gente tinha que ir porta em porta. Abria hoje, a vigilância sanitária vinha com alguma coisa e falava, amanhã não sei. Incrível, sabe? Então, sabe, eu fiquei que nem louco levando mercadoria, álcool gel de uma loja para outra, sabe, né? Ficava na loja ali com 2 pessoas na porta, de porta fechada, vendendo na porta, sabe, né? Para a máquina não parar. Não parar. Né? Então, acho que tinha assim... toda a relação de confiança, pessoas esperando e agora, né? Como que a gente vai fazer? Então, por isso que eu falo assim que quando a pandemia nos ensinou muito, porque assim, invariavelmente, o brasileiro, ele tem uma... Né? Eu também, inclusive, me incluo, né? Essa mania do reclamar, né? Eu falo assim, não, depois da pandemia eu não tenho direito de reclamar, porque ruim é quando eu estava com a porta fechada. Hoje que eu estou com a porta aberta, que só depende de mim, eu não tenho direito de reclamar. É isso. Não é verdade? Eu falo isso, a gente encontra as pessoas e fala assim, tá uma loucura, a gente não se vê, tá muito intenso, tá muito insano. Eu falei, ó, pensa se a gente estivesse no sofá, esperando para ter uma oportunidade. Eu falei, não temos que reclamar. Eu acho que a gente tem que agradecer mesmo. Isso. Acho que tem que agradecer. Porque eu falo assim, sabe? Antes a gente... choveu, o movimento foi fraco. Tá calor demais. Sabe? Tudo era motivo de... E vai chover. Não, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, entendeu? Vai se apegar nessas coisas. Né? Eu falava assim, antes, né? Tão pequeno. Esse feriado eu vou abrir. Não, esse feriado eu não vou abrir. Não, vou abrir tudo. Se depende da gente, entendeu? Né? Então, assim, sabe, a gente correr atrás de fato, né? E antes não, sabe? Tudo era motivo de reclamação, né? Tá frio. E eu queria que você trouxesse, a gente bater um papo antes e talvez a percepção que fique é que vocês foram construindo a Soneda para chegar no UAU, que é a Augusta, ou para chegar no UAU, que é a Paulista. E elas são realmente uau, mas eu acho que você tem, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse olhar de que temos lojas e lojas. Temos tipos de lojas que servem determinada experiência, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a Soneda não é só caminhar, apesar de ser uau, para Augusta e para... Tem momentos, tem locais para isso acontecer, né? Que às vezes cria marca, às vezes cria experiência, às vezes cria serviço. Queria que você trouxesse um pouco esse olhar de negócio. Então, nessa jornada a gente descobriu algumas coisas, né? Então, assim, a perfumaria de cabelo, né, a perfumaria raiz, né, ela invariavelmente talvez tenha nascido mais na periferia, né? Então, nos grandes shoppings, assim, você não via a perfumaria, né? Então ela vinha muito mais da periferia. E a Soneda, ela raiz é essa periferia, né? E o que a gente começou a perceber, né? Que conforme a gente ia se organizando, né? Poxa, lucro real e tal, e sabe, tudo, né? A informalidade também vinha e acabava nos combatendo de uma forma muito injusta, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente lá com lojas grandes, tal, lojas boas, mas aí abria uma portinha lá e vendia sem nota, comprava sem nota, Simples Nacional, no Recolhe ST, e aí a gente
passava a ser o careiro. Eu ouvi clientes falando, esse japonês é careiro, olha o tamanho da loja dele, ele vende mais caro que... Né? E para explicar, né? Então, por necessidade, a gente acabou entendendo que a gente precisava migrar para lojas para um cliente mais C mais B. Tá. Né? E aí, no meio da pandemia, né, eu tinha sempre o sonho de vir para Paulista. Né? E aí, no meio da pandemia, você tem uma ideia, foi em dezembro de 20, apareceu esse prédio da Augusta, que é ao lado do Banco Safra, que é quase esquina com a Paulista. Eu falei, não é bem Paulista, então, mas eu queria tanto vir que a energia vai me levar para lá. E aí, quando a gente abriu essa loja, o pessoal do Banco Safra foi engraçado que tinha, acho que o Madeiro querendo, tinha algumas redes querendo abrir lá, né? Eles falaram, poxa, mas você vai abrir em 600 metros uma perfumaria, vai vender perfume em 600 metros? E aí até explicar que perfumaria não era só perfume, que, né, era muito mais que só perfume, a gente teve que montar uma apresentação e levar. Ah, então tá, então pode. E aí eles aprovaram e tal. E aí a gente descobriu esse novo público, né? Que a gente falou, poxa vida, existe uma carência nesse público da classe B que não conhece dessa perfumaria raiz. E aí a gente se preocupou em trazer uma loja um pouco, eu brinco assim, né, que teve a gourmetização das padarias, então hoje as padarias são todas gourmets, e a perfumaria era aquele negócio ainda de prateleira de vidro, tudo muito sujo, muito escuro, e que a gente falou, não, então vamos começar a abrir lojas mais bonitas também, né, porque beleza, acho que você tem que comprar num lugar bonito também. E a Augusta foi uma grande surpresa para nós, né? E aí a gente, de fato, entendeu que existia uma carência, né, nesse público. Né? Então, aí a gente realmente mudou o nosso posicionamento estratégico para buscar esse público mais C mais B. O que acontece? Também bugou nossa cabeça, porque a gente estava comprando produtos populares e aí a gente tinha que mudar, porque esse público também exigia outras marcas, né? E aí a gente resolveu separar nos clusters. Talvez pela localidade... Bom, se bem que Augusta tem uma movimentação grande, mas dependendo do local, tem marcas e marcas para você... Sim. E aí a gente pegou e falou assim, não, precisamos separar em 2 clusters. Né? Então a gente entendeu que as lojas mais periféricas, as pessoas elas querem comprar e ir para casa descansar. Sabe? Ela não está tão preocupada com a experiência. E aí às vezes a gente queria empurrar um serviço, alguma coisa que a pessoa só queria pegar e ir para casa descansar. Ficava chato para ela, Ficava chato. E aí, quando a gente trouxe na Augusta, a pessoa realmente queria viver essa experiência. Por isso que a gente trouxe, né, as cestinhas a preta e a roxa. A preta é não quero atendimento e a roxa quero ser atendido, né? Exatamente porque a pessoa que tem tempo, ela vai na roxinha e ela vai viver a experiência completa. Que está com pressa, ela pega a preta, não conversa com ninguém, vai... Né? Então, a gente realmente entendeu isso. E aí, a gente percebeu que realmente esse cliente, né, a gente conseguiu dar mais conforto para esses clientes nesses 2 clusters, assim, sabe? E aí, a gente entendeu que aí apareceu a oportunidade. Porque, de novo, a pandemia nos trouxe essas oportunidades. Porque talvez, se fossem épocas que o mercado estivesse bombando, esses prédios maravilhosos não apareceriam na nossa frente. Verdade. Então, com certeza, assim, sabe, lógico. Como que é Deucidência de fato, né? Muita coragem, né? Porque são prédios grandes, desafiadores, né? Mas, assim, muita convicção que a gente estava no caminho correto. Né? Então, aí a gente inaugura a Paulista, né? Que a gente chama da Casa da Beleza, né? Então, assim, só para te contextualizar, né? São 3 andares, né? Então, o andar de baixo, que a gente criou o Jardim Japonês, né? Ele tem um restaurante japonês também, né? E tem o Buda lá, tem um painel maravilhoso da Camila Gondo, que é super instagramável, todo mundo vai tirar foto. E tem uma loja da Daiso. Então, lá é o piso Little Japan, que remete à nossa origem, né? Aonde a gente... Né, ao nosso passado, né? O piso térreo, que é o piso paulista, é o piso do nosso mundo da beleza atual, né? Que é o mundo da beleza, todas as melhores marcas do Brasil e de fora também.
E aí a gente entendeu que existia um outro mercado que estava emergente, mas que a gente não sabia atuar, que era esse mercado mais consciente, das pessoas preocupadas se foi testado em animal, se o produto era orgânico, se sabe? E quando a gente pegava esses produtos e colocava ali no meio da prateleira da loja normal, ficava meio fora do contexto. Né? A pessoa, que marca que é essa aqui? Era mais uma marca, não tinha... Que marca que é essa aqui, sabe? Né? E aí a gente resolveu criar esse piso, né, chamado Clean Beauty, né, da beleza limpa, né, que a gente entende que é o futuro, né, que de um consumo mais consciente. Aí a gente trouxe, né, um espaço de alimentação com comidas também mais naturais. A gente montou o nosso rooftop com uma hortinha orgânica, né, com alface, com batata doce, com berinjela, pimenta, até educacional para as pessoas, porque, né, a gente é muito urbano, né? Você está no meio da Paulista, Sim. mas você tem lá, né? Então, esse que era o conceito de fazer uma experiência assim mais completa possível. E volto a dizer da ousadia, da questão de visão, porque a da Augusta já trouxe, já provocou de uma certa forma uma mudança grande quando a gente olha, né? Porque quando você fala essa gourmetização, tem isso, mas tem o olhar de que como que eu posso servir, né? Como que eu posso fazer com que ela aproveite melhor dessa experiência, aproveitando que eu já tenho o cabeleireiro lá, aproveitando que eu posso ter uma marca que pode contar a história dela, né? Então, eu acho que a da Augusta já trouxe provocações do que pode ser diferente enquanto servir. E aí, pouco tempo depois, vocês trazem outro conceito, porque uma coisa fiz Augusta, então vou repetir, né? E aí você chega com a Paulista, que tem um novo olhar, né? Agrega mais e provoca as pessoas no sentido de dá para fazer sempre mais, sempre diferente, né? Então, isso eu acho incrível, assim, eu acho incrível. Eu acho assim, né? De novo, né? A gente fica muito ligado no que está acontecendo no mundo e a gente ama varejo, né? E aí quando a gente conhecer o pessoal da Laces, né, o Itamar e a Cris Dias, que aliás qualquer dia traz a Cris Dias e o Itamar. Vou trazer a Cris, quando você fez a live Cada Casa Fez comigo, ela fez comigo também, mas que quero trazer muito porque legal. Tem uma história incrível também. E aí eu falo que assim é um despertar de consciência, né, assim, sabe, quanto mais você conversa com pessoas que entendem, né, e mais faz sentido. Puxa, por que não? Por que não, né? Então, se te coloca em movimento para começar a ser mais assertivo e, né, mais consciente também. E aí, acho que é isso, assim, sabe? Você vai criando consciência, você vai sempre pensando em como seria a loja que você gostaria de frequentar, né? E tem esse olhar que eu acho que parece óbvio que a gente está falando, mas de que tem necessidades, pessoas com ocasiões e consumos diferentes. Né? Porque você, como você disse, você tem o piso paulista lá, que atendem cores diferentes, enfim, já tem uma diversidade ali, mas quando você vai para o piso de cima, você traz pessoas que já adotam isso, que já entendem isso, mas acho que também facilita para aquelas pessoas que não utilizam entender que não é tão difícil assim, que não é tão complicado de repente você adotar. Eu lembro que quando a gente fez a live com a Cris, ela trouxe essa facilidade, por exemplo, de tingir o cabelo, de pintar o cabelo, né? Então, eu acho que você democratiza um pouco mais o assunto, eu acho, né? Isso. Na verdade, assim, o projeto é para ser, de fato, um hub de aceleração para essas marcas, que têm todas muito boas intenções, mas que assim, acabam, né, tendo produtos maravilhosos, mas que batem na porta dos comerciantes. Não, isso é caro, não, isso, sabe? Então, porque que pensa em volume, não vai pensar... Pensa em volume, entendeu? Então, a ideia desse hub de aceleração é exatamente fazer, olha, pessoal, você tem que... Né, esses dias mesmo a Sandra Takata me trouxe um pessoal lá do Pará, eu acho. Produtos maravilhosos, mas não tinha nem o código de barras, nem o EAM básico, né? Assim, sabe? Então, assim, a gente tem que dar essa curadoria, olha, você tem que seguir aqui, a gente precisa cadastrar o NCM direitinho, tal, olha, anota assim, assim, assá, sabe? Então, assim, tem empresas que né, não tem isso, né? Então,
o meu time lá ficava doido, tinha que conversar. Tem a Jaque, que é lá da Saboaria Rondônia, né, que, nossa, tinha que ficar conversando com o contador dele. Não, a nota tem que ser assim, você tem que, sabe? Então, assim, é tudo meio que educacional. Mas é muito legal, porque o Sebrae está apoiando exatamente para, de fato, essas... muita gente que eu vejo lá na loja fala assim, queria comprar na internet, mas aí, pô, como a Paulista acaba ficando aberta de domingo a domingo, vira um showroom. Né? Então, as pessoas vão lá, podem pegar, cheirar, provar, e aí elas, né, se sentem mais confiantes de estar comprando, né? Mas é um mercado e uma emergente, clareza, né? no posicionamento, eu acho. Porque quando você fala, a loja tem um restaurante japonês, eu sou apaixonada, sou suspeita, mas... a loja tem um restaurante japonês, a loja tem um andar do Japão. Você olha e fala assim, não, mas isso aí é para japonês, né? E aí não, é o que você quer passar da sua história, como a pessoa conecta isso, né? Porque não é para servir, não é que, não, eu quero servir só o japonês ou a minha cultura. Não, mas é como você leva isso Trazer e transmite isso. Trazer essa cultura de fato, né? Se você olha a Feira da Liberdade domingo, é impossível você andar lá, né? Então, assim, tem muita gente que se identifica, né? Então, assim, lógico, você não vai fazer uma loja para todos. E é um orgulho da sua raiz, né? É um orgulho da sua história. Eu acho que isso é tão importante. Né? Por exemplo, a gente tem produtos da Daiso lá, né? É um grande parceiro nosso, né? Então, sabe, é incrível, porque você vende os produtos com toda a segurança de que a cliente vai levar qualidade, sabe? Então, assim, você sabe que a pessoa não vai voltar para reclamar, isso quebrou fácil, isso não funcionou. Então, assim, é isso que traz essa tranquilidade da gente trazer parceiros, de fato, e talvez entender que isso, de fato, é o ecossistema, né? De ser conveniência para esse cliente. Né? Ele entrar num lugar, ele pode pagar no andar de cima, no andar de baixo, né? Mas o que eu queria fazer, né? Até como aprendizado, porque em 2008 e 2009 eu fiz aquele curso de encantamento da Disney, né? Da Universidade Disney lá em Orlando. E ele falava muito disso. Ele falou assim, olha, você tem que observar que quando você sai de um brinquedo da Disney, né? O piso vai mudar, o som vai mudar, o visual, sabe? Assim, para realmente marcar que ela mudou de ambiente. Isso ficou muito na minha cabeça. Então, lá na Paulista, eu quis fazer exatamente isso. Você olha, porque eu fico, né, se você vai no Shopping Paulista, no Shopping Muro Ibirapuera, você muda de andar, mas você não sabe que andar que você está. Você tem que ficar procurando. Verdade. Piso Jurupis, piso 3 de Maio, poxa, né? Então, lá eu queria fazer os andares distintos para que as pessoas identificassem só pelo fato de estar num andar diferente mesmo, né? Perfeito. Então, a sonorização é diferente, o ambiente é diferente. Então, a decoração do Japão é uma decoração do Japão, tem música japonesa tocando, né? No piso paulista também é uma outra decoração, é outra ambientação, é outra iluminação, né? O som também é diferente. E lá no Clean Beauty também é só música nacional, só... vou reparar nisso. Porque eu acho que eu fui na inauguração. Né? Foi daquela correria. Mas foi incrível. Mas eu acho que... lógico que a inauguração... o coquetel tem um ritmo diferente. Mas eu não percebi essa diferença porque eu acho que foi natural como é na Disney. Como as coisas acontecem e você não percebe, né? Não é uma quebra, né? Tem essa preocupação, de fato, de você, assim, sabe, transitar nos ambientes e realmente, né? Que legal. Agora, eu queria te fazer uma pergunta do que eu tenho visto, de que eu acho que essas visitas de fora... esse olhar para outros segmentos, né, do que está acontecendo, que às vezes uma coisa é olhar a gente concorrência ali direta, outra coisa é a gente olhar para outros segmentos, para outro varejo, e eu acho que fazer essas feiras de fora, essas visitas de fora, a gente vem muito munido disso, né, de conceitos, de questões de que a gente pode aprender daquilo que não necessariamente está sendo aplicado aqui ainda. Mas eu queria a sua percepção, porque eu já vejo, em termos de lojas, em termos de experiência, o Brasil bem avançado com isso. Não sei se você tem essa percepção. Então, quando eu olho, por exemplo, a loja da Soneda, e visitei algumas lojas lá de beleza, né? Eu não vejo...
menos ou mais. Eu vejo realmente que a gente está aqui avançado com esses temas, né? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu acho que é a mesma, né? E por isso que eu falo assim, sabe? A nossa régua estando alta é o que eu espero de uma loja, né? Assim, eu como cliente, o que eu esperava encontrar de fato, né? Então, acho que assim, não é... Lógico, a gente tem que ter os referenciais de mercado, porque eu acho que sempre são inspiradores, mas tem coisa que, assim, sabe? Até na última APAS aí, né? Os 2 palestrantes internacionais foram visitar a loja da Paulista, assim, adoraram, né? Que legal. Então, assim, o Lee, a Kate, eu acho, sabe? Então, assim, poxa, a gente... É super gratificante ouvir isso, né? Porque realmente, assim, a gente... tem que importar o que é bom, mas a gente também tem muito para levar. Eu acho que essa é a mensagem. Eu acho que a gente aprende muito, a gente tem que continuar indo. Mas essa síndrome, né, de que a gente... do ratinho pequeno, né, do cachorro molhado. Eu acho que a gente tem que começar, né? a olhar de tipo... E atendimento, eu acho que a gente tem milhões de oportunidades quando a gente olha para o varejo no geral, em termos de atendimento. Mas, honestamente, você vai nos Estados Unidos, o atendimento das lojas, né? Você tem uma super experiência, mas o atendimento não é, assim, aquela maravilha. Então, tem que se conectar um pouco também com o que o nosso público espera, porque talvez para eles faça um sentido atuar daquela forma. Então, o que eu trago, o que eu conecto, o que faz sentido, né? Não é só porque está acontecendo lá, que de fato a gente tem que implementar aqui, né? Não, sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu adoro telão, né? Então, assim, na Augusta tem telão, na Paulista tem telão, porque, lógico, você vai numa Times Square, puxa vida, né? Incrível. Mas a cidade limpa, ela restringe, né? Então, pô, você tem que estar 1 metro para dentro e tal. Mas, né, assim, dentro das nossas limitações, a gente tem, né? Mas, assim, de fato, é esse pensar no cliente. Pensar na experiência que, sabe, que você queria viver. Então, essa que é a minha busca, assim, como comerciante, de fato, né? Puxa, né? Eu não quero que a pessoa venha porque é barato, né? Eu quero que ela venha porque, nossa, sabe... eu fico lá no rooftop, tomando café, às vezes eu vejo as clientes, nossa, uau, que lugar sensacional, sabe? E ficam lá com cachorro, com criança, assim, sabe? Isso não tem preço. Isso, de fato, não tem preço, sabe? Assim, de você ver esse encantamento, né? De domingo, né? Então, assim, de segunda a sexta, tem o público local mesmo, que trabalha na Paulista. De sábado é mais as pessoas que moram na região. Mas de domingo, todas as tribos vão para a Paulista. Sabe? Então, assim, é sensacional, assim, sabe? De domingo, às vezes, a gente tem que pensar até em segurar a porta de tanta gente que entra, porque, assim, sabe? Né? O movimento é grande. O pessoal adora ir tirar foto, tomar um café, e não importa, né? Assim, isso que eu acho que, de fato, é esse ecossistema de você pensar em... de que forma a loja te encantou, ela né? não precisa nem consumir, ela senta lá, está curtindo lá, entendeu? Perfeito. Né? Assim, de fato, ser um destino, né? Não só... de compras, mas de descompressão, de fato, né? Da pessoa ir lá curtir, né? Legal. Esses dias até do lado tem uma universidade, né? E aí eu estava lá dentro da loja, tal, no restaurante, e aí eu vi um senhor lá, né? E ele assim, olhou o cardápio e tal, né? Aí ele foi embora. E aí quando eu fui sair para o estacionamento, ele veio falar comigo, esse senhor. Olha, eu dou aula aqui nessa universidade há não sei quantos anos. Você abriu... Eu nem sabia que você tinha restaurante lá. Eu atravesso a rua para ir lá no shopping do outro lado. E você, né, você precisa comunicar melhor. Eu falei, ok, desculpa. Porque a gente... isso é legal, né? E de uma certa forma, o restaurante é algo novo dentro do negócio, isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender também a trabalhar com esse polo gerador de tráfego, de fato, né? Então, assim... Né? Então, a gente trata a loja como se fosse uma obra de arte inacabada. Então, sempre vai ter melhorias a se fazer, né? Então, assim... Você sabe que eu fiz uma palestra essa semana e falei sobre a complexidade que a gente está vivendo e como cada vez mais a gente vai precisar entender que tem ocasiões diferentes. Então, você vai começar a atrair clientes pelo restaurante, que vão acabar conhecendo a Soneda, que vão acabar conhecendo os produtos. Tem pessoas que vão lá porque já conhecem a marca Soneda e que aí vão olhar, tem a Daiso, não conhecia. Então, não tem uma forma de atrair, Não tem uma forma. Não, por exemplo, segunda-feira agora eu tive uma festa junina lá, porque tem uma fila
de pessoas querendo fazer evento no rooftop. Aniversário, aí eu autorizei fazer uma festa junina para 100 pessoas. Meu, amaram. Que legal, né? que legal. Então, assim, sabe, assim, é isso. Né? Assim, de fato, virar destino mesmo, sabe? Né? Assim, ela não vai comprar hoje, mas ela viu que tem lá as coisas. Fica gravado, né? E vai falar da Soneda de alguma forma. Isso, exatamente, sabe? Então, assim, me mostraram, todas as pessoas querem fazer evento aqui, e aí eu não sei nem como lidar com isso. Experiência é o que marcou, né? É o que ficou, né? As pessoas querem utilizar o espaço lá, e eu falo, não, peraí, tal, né? Sabe? Eu não sei nem como lidar ainda, né? Eu autorizei essa festa junina, mas tem outros eventos querendo fazer lá. Que legal, que legal. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu deixo uma caixinha de pergunta aberta na rede social, até porque eu quero que as pessoas participem. Claro. E também me ajudem a perguntar, porque às vezes tem a Sem curiosidade que a gente não sabe, né? E o Thiago mandou uma pergunta aqui, obrigado aí pela participação. Eu escolhi a pergunta do Thiago, que eu achei interessante, porque de tudo que a gente falou até aqui, eu queria que você pensasse ou refletisse, se é que você já não refletiu sobre isso, de qual foi o principal aprendizado. Quando você olha para a Soneda hoje, né? E eu acho que tem muita coisa para acontecer, você me falou que tem muito desafio, mas quando você olha para trás, né? Que você vê hoje 41 lojas, essa unidade, né? Aquela questão que eu falei da família. Qual foi o maior legado, o maior aprendizado que você teve com a Soneda? Nossa, eu acho que ela está acontecendo, porque acho que hoje eu posso dizer que eu sou um cara feliz. Acho que, assim, Soneda para mim é sinônimo de felicidade, né? Por quê? Porque eu acho que felicidade é você poder estar realizando um sonho, né? Sonhando junto à família, né? E assim, sabe? Poxa, almoçar com os meus sobrinhos todo dia, sabe? Essa jornada que está sendo a felicidade de fato, sabe? Então, assim, aonde a gente vai chegar, pouco está importando. Acho que, assim, sabe? De fato, né? Que nem eu estava comentando com você, né? Que todos os executivos hoje, seja o financeiro, comercial, operações, RH, todos são meus sobrinhos. Né? Então, hoje me deram a cadeira de CEO ou diretor-geral e eu estou fazendo essa transição para eles. Né? Então, lógico, eles não fizeram faculdade para isso. Então, estou tentando identificar o talento de cada um, encaixando olha, isso aqui vai melhor aqui, já tive que mudar algumas cadeiras. Mas, assim, essa vontade de aprender, né, de caminhar junto, sabe? Né? Então, acho que, assim, que nem eu te falei, a gente está, né, desde o ano passado aportando inteligência de fora, trazendo mentores para eles poderem estar aprendendo, né? Porque até hoje tudo que a gente sabe foi com a nossa barriga do balcão, né? Então agora, desde o ano passado, a gente começou a trazer conhecimento de fora. A gente está com a Leninha de Palma, que é da Caedu, né, como nossa conselheira, que traz, nossa, assim, é uma pessoa sensacional, e ela traz muito aprendizado, muitas provocações para a nossa família, nos põe em movimento de fato, sabe? Né? E aí, assim, sabe, a gente vai vendo o crescimento deles, isso não tem preço, né? Assim, sabe? De fato, assim, é uma alegria a gente poder estar, né, todo dia almoçando. Eu contratei uma cozinheira, né, aluguei um sobradinho lá perto do escritório para essa cozinheira ficar lá e todo mundo se reúne todo dia para almoçar. Legal. Então, assim, né, eu acho que o aprendizado está acontecendo, mas esse legado ele está sendo construído dia a dia, assim, sabe? Né? E isso que, de fato, não tem preço, assim, né? Agora, se você tivesse que olhar para o Minoru Camacho, que você diria, ou como você se vê daqui 3 anos? Não vou falar 10, porque eu tenho repetido 10, é muito difícil da gente, mas como que você se vê, o que você falaria para o Minoru daqui uns 2, 3 anos? Olha que incrível essa sua pergunta, porque eu fiz essa mesma pergunta para minha família semana passada. Que legal. Na quarta-feira passada, a gente fez uma reunião, né, e eu chamei todos, que eu falei exatamente isso. Falei, olha, há 5 anos atrás, a gente lançou em julho, então agora a gente está em junho, a gente lançou a marca em julho. Então, há 5 anos atrás, só essa família, só esse grupinho aqui sabia que a Soneda ia nascer.
né? E aí a gente trouxe a Sonedo até aqui nesses 5 anos, né? O que a gente pode esperar nesses próximos 5 anos, né? E é inconclusiva a resposta, mas assim, acho que acima de tudo a vontade de estar junto. Perfeito. Né? Porque eu falei assim, vocês se enxergam com 50 lojas, com 100 lojas, com faturamento tal, EBITDA tal, mas tocando uma fundação, quem sabe a gente criar uma fundação, né? Que é um sonho antigo meu. Que legal. Mas assim, é essa jornada. Por isso que a gente falou assim, olha, vamos fazer esse crescimento orgânico com recursos próprios, de fato, e vamos levando. Existe assédio de fundos, olha, tal, sempre, né? Sempre não, né? Cada vez mais. Mas não, enquanto a gente tiver condições, e eu sempre falo do omoshiroi. Você sabe o que é omoshiroi? Não. Omoshiroi é um termo que quer dizer assim, tá legal, tá divertido, tá gostoso, né? E meu pai, ele faleceu em fevereiro do ano passado, e ele estava já cadeirante, ele já não conseguia se locomover tanto, ele passou 16 anos fazendo hemodiálise. Né? Então, sempre que ele me perguntava como é que está o serviço, eu falava, tá um omoshiroi. Aí ele falava, se tá um omoshiroi, então tá bom. Então é isso, sabe? Enquanto estiver gostoso, a gente trabalhar em conjunto, perfeito, a gente vai estar junto. E essa reflexão de como podemos continuar mantendo isso, né? Porque era pela pergunta original. De que forma podemos garantir um futuro melhor para a família? Perfeito, perfeito. Né? Então, eu brinco, eu gosto muito de uma colocação que o Arthur Grimbal, da Boticário, né? Eu assisti um podcast dele que ele falava assim, como que é o crescimento da Boticário? Ele falou, a Boticário é como se fosse uma fragata de navios, né? Quem que dá a velocidade da fragata de navio, você sabe? Todas. Não. É o último navio, não é o primeiro. Todo mundo fala, é o primeiro, porque o primeiro vai puxar, o mais forte vai puxar, né? Mas se é uma fragata, o mais fraco ele não pode ser abandonado. Tá certo? Perfeito. Então, eu penso isso nos meus sobrinhos. Perfeito. Né? Eles são os executivos, olha, você olha, nossa, esse está ficando para trás, então eu preciso aportar conhecimento aqui. Que legal. E eu ouvi, essa semana, contei pro André, meu marido, que eu achei uma reflexão super importante, o quanto o desafio de você trabalhar com pessoas que têm propósito, que têm mais do que propósitos diferentes, que ela não quer que o outro cresça, que ela quer ser competitiva o tempo todo e que no final você está afundando o negócio, porque né, tá todo mundo no mesmo barco. E o exemplo que veio é do caranguejo. Né, de que quando você coloca o caranguejo, as pessoas vão caçando caranguejo, colocam dentro do balde, eles não fogem. Não fogem. E aí a teoria é de que quando um tenta fugir, o outro puxa para baixo. Eu fiquei com isso na cabeça de... Então, essa é a pergunta que eu faço sempre aos meus sobrinhos, né? Essa provocação que... primeiro essa vontade de estar junto, né? Então, assim, a gente precisa perceber É um casamento, né? É um casamento, sabe? Então, assim, até uma cunhada minha falou assim, tem que ter esse desejo ardente, né? Para onde a gente vai, mas acima de tudo de querer estar junto. Perfeito. Né? Então, eu falo assim, sabe? Vocês não fizeram faculdade para isso, então vocês estão tendo que se desenvolver. Então, vocês podem estudar, vocês podem buscar ajuda e tal, mas acima de tudo esse desejo. Né? Então, acho que assim, sabe, vocês são executivos e tem que ter a veia empreendedora. É isso. Né? Não é, sabe, vocês têm que ser Esse é o Minoru executivos lá atrás, de que buscou talvez experiências e coisas, né, que ajudou no final a trazer esse objetivo que a gente quer. Mas essa curiosidade, né? Falar assim, poxa vida, de fazer o diferente. A Paulista talvez seja uma loja diferente. Talvez eu realmente não conheço uma loja igual a nossa da Paulista, que tem restaurante, que tem comida japonesa, mas tem um outro café lá, entendeu? Que tem produtos orgânicos, né? Então acho que assim, é pensar de fato, né? Aquilo que eu falei, vamos pensar no cliente de fato, né? Genuinamente. Não é assim, vamos fazer essa loja que vai dar muito dinheiro. Não, vamos fazer essa loja que vai fazer as pessoas gostarem de vir, né? E aí isso, né? O dinheiro vai vir como consequência dessa loja legal, né? Acho que legal. Acima de muito tudo bom. essa busca, né?
Minoru, se eu tivesse que te dar 10 minutos Nossa. para você ter com alguém, quem que você escolheria para você estar 10 minutos conversando, ouvindo, observando? Nossa. Meus pais, né? Acho que assim, de fato, de fazer essa reflexão de se eles estão orgulhosos de mim. Acho que todo dia eu acordo pensando se minha mãe e meu pai vão estar orgulhosos do que a gente está fazendo. Por isso que eu falo, tudo que eu vou decidir, né, o meu propósito é estar agradando eles. Será que... Não tenho dúvida. vou fazer isso. Putz, será que elas vão estar orgulhosas, né? Então, eu sempre faço essa reflexão, né? Porque indo para o Japão, sabe? Você vê o quanto que foi sacrificante para eles, né? Foi muito sacrificante todo o trabalho, né? Tem uma história que eu falo que quando eu tinha 15 anos, né? A minha mãe estava lavando a roupa, né, no tanque, né, esfregando roupa, né. E eu cheguei assim por trás, eu falei, mãe, eu repeti de ano. E ela confiava tanto em mim, Bruno, confiava tanto em mim, que eu vi ela virou assim, sabe, ela ficou chocada. Eu lembro que eu estudava uns 5 pontos de ônibus, ela me pegou ainda com avental, me pegou e me fomos andando até a escola e ela, sabe, desesperada, ela queria entender, né? E eu senti que ali eu quebrei a confiança dela, porque ela confiava em mim e eu adorava jogar vôlei, ficava só na quadra, sabe? E nesse dia eu fiz uma promessa que eu jamais decepcionaria ela de novo. Então, minha jornada tem sido nesse sentido, de honrá-la. Que lindo. De honrar. Eu queria dizer que eu já disse isso para você o quanto eu te admiro, mas no coquetel da Paulista, a reunião da família, e o que foi falado e o respeito que eles têm por você é muito claro, assim. Eu acho que esse orgulho é dos seus pais, sem dúvida, eles estão muito orgulhosos, mas a família também, eu acho, sabe? Eu acho que você conquistou, você despertou uma liderança não de chefe, sabe? De realmente de a pessoa que você das relações que você constrói, da confiança que você passa. Então eu realmente fiquei emocionada com vocês lá, pela forma, pela fala, pela oração. Então eu queria te parabenizar, dizer que, se eu puder falar também, eu tenho muito orgulho de estar próxima, de poder viver isso, de poder contar essa história. De dizer que eu sou fã realmente de vocês. Eu acho que você está aqui representando todo mundo. Sim, sem dúvida. Né? Mas que a Soneda, ela vai além, né? Ela tem uma família aí enorme. Então, eu queria te agradecer por essa entrevista, por essa conversa. Na verdade, foi uma conversa. Sim. Por essa sua entrega. E eu disse lá no começo que a gente ia ver uma pessoa visionária, uma pessoa... Eu não sabia do karaokê, né? Mas eu sabia, que era de verdade. Olha só. Conheci minha esposa lá. Pela inspiração, então eu tinha certeza que isso a gente ia acontecer aqui, mas foi lindo, assim. Obrigada mesmo pela sua entrega, pela sua confiança. Espero que tenha sido bom também para você. Obrigado. Acho que assim, falar de família e falar de Soneda sempre me deixa emocionado, porque é uma oportunidade que eu gostaria que todos tivessem, de poder de fato viver o propósito que Deus nos deu de ser família de fato, né? Então acho que para nós assim é um privilégio poder tá realizando esse sonho, trabalhando em família e ainda vivendo desse sonho, né? Então acho que assim, sabe, quanto mais pessoas a gente embarca nesse sonho, são mais de 500 meus clientes que vão todos os dias, os meses nas nossas lojas. Então, sabe, poder estar
cada vez mais trazendo esse encantamento para eles é um privilégio, assim, sabe? Por isso que eu falo assim, de fato, de poder estar levando esse amor, esse serviço, né? Acho que, assim, isso não tem preço, deixa de ser trabalho, né? Então, acho que, assim, sabe, a gente curte mesmo, né? É isso. Perfeito. Mas Que bom que você gostou. Foi ótimo. Muito. Obrigada. Obrigado. Pessoal, queria aqui agradecer todo mundo que está acompanhando, mandando mensagem. As pessoas estão... eu estou super feliz porque é um projeto realmente que eu estou fazendo com amor. Sem dúvida. E pessoas que eu não necessariamente conhecia e já me abordar por estar aqui, eu acho que é uma sementinha que eu estou plantando, né? É um motivo para dizer que tá dando certo, que as pessoas estão gostando. Então, obrigada a todo mundo que está participando e obrigada aí pela presença, pela confiança de estar aqui. Eu aqui agradeço a oportunidade, o prazer, o privilégio de poder estar participando aqui com você, né? Muito feliz, muito honrado mesmo, tá? Fiquem com Deus aí. Obrigado. Isso aí. Até a próxima. Obrigada. Beijo.